Gente, passa. Vamos voltar lá. Uma menina de 5 anos é levada ao pronto-socorro pelos pais após ingestão acidental de 10 comprimidos de paracetamol. Todos os casos são meninas que a gente pegou, hein? 500 miligramas cada comprimido. Então, ela tomou 10 comprimidos, 5 gramas, né? 5.000 miligramas. Há cerca de 3 horas. Então, é importante ver a quantidade e o tempo para a gente pensar numa intoxicação, tá? Os pais relatam que a criança está assintomática, sem vômito, sem alterações visíveis. Naquela hora, ela não está com nada ainda. Exames laboratoriais iniciais, a gente pega um ALT de 30, o normal é menor de 40, então está ok ali. Tempo de protrombina está normal e o paracetamol dela está 220. É, então, considerando o caso apresentado, vamos para a pergunta 1. Com base na quantidade ingerida, então a gente já viu que foi 5.000, e nos níveis séricos do paracetamol, 220 microgramas por ml, qual é o risco de hepatotoxicidade para essa paciente? Utilize o nomograma de Rumac-Metel para embasar sua resposta. Então, ele está perguntando qual é o risco da hepatotoxicidade e a gente tem que se embasar no gráfico. Beth, quer pegar uma resposta de alguém, Vamos lá, por favor? prontinho. O grado da hepatotoxicidade é alto, porque ela consumiu 5 gramas de paracetamol. Acima de 4 gramas de paracetamol já produz lesão nos hepatócitos. Tem uma resposta, mas não está usando o gráfico que eles pediram para embasar a sua resposta. Então, acho que a gente dá para dar uma melhorada. Você tem o gráfico aí, Beth, para a gente falar? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou tem mais alguma resposta dessa um? Não, não tem mais uma resposta dessa um. Aí a gente tem aqui, na verdade, a explicação. Não mostra o gráfico especificamente, né, no Ah, gabarito, tá. Então tá. mas Que que- aparece a interpretação. Beleza. Então, o que que a gente acontece? Só para a gente saber. Esse gráfico, ele é um gráfico que ele é usado para uma intoxicação aguda. Então, um episódio único, de forma aguda, né? Peguei ali, tomei os comprimidos todos, não aquele que vai tomando em vários dias, né? É, então, ele serve para uma única ingestão aguda. E antes de 4 horas, ela tinha 3 horas, antes de 4 horas, pode ser que não tenha ainda chegado no nível máximo. Aí vamos ver o que está escrito aqui no nosso gabarito. Análise do risco. O cálculo da dose ingerida foi 5.000 miligramas, que a gente viu foram 10 comprimidos de 500. Considerando um peso médio de mais ou menos 20 quilos, porque é uma criança de 5 anos, ele botou lá mais ou menos 20 quilos, né? 10 quilos chega mais ou menos uma criança de 1 ano, aí fica até os 5 anos ganhando esses 20 quilos. A dose foi de 250 miligramas por quilo. Ok, mas dá para a gente justificar fora disso. Na interpretação, se vocês olharem esse gráfico uma vez na vida, vocês vão lembrar. O gráfico ali embaixo, ele vem pelas horas que foram passadas da sua ingestão e o nível que você vê sérico. Então, as horas ficam aqui e o nível sérico aqui. E eles têm uma linha aqui no meio do gráfico. Abaixo dessa linha aqui, não tem risco de hepatotoxicidade. Se passa aqui, tem risco. Então, você vai ver tantas horas, aí vai marcar aqui. Deu 220, tá aqui, ou então tá aqui em cima. Não tem risco ou tem risco. É assim que funciona esse gráfico. Então, interpretação pelo nomograma do Rumac-Metel, ele é utilizado para avaliar o risco após uma ingestão aguda, como eu falei uma vez só. Níveis séricos, ali, acima dessa linha aqui, indicam necessidade de intervenção. No caso apresentado, níveis séricos de 220 microgramas por ml, medido 3 horas após, o paciente está acima da linha de hepatotoxicidade, indicando alto risco da lesão hepática. Na prova, eles não dão gráfico, né? Muitas vezes dão. Muitas Ah, vezes tá. dão. Porque Sim, para mim é muito importante esse gráfico. sim, sim. A A gente maioria não das sabe vezes de dá cor sim. quantas horas, quantos microgramas. Sim, sim. Eles dão sim. Maravilha. Uhum. Acho que nesse caso daria, a Sami falou. Então, eu também acho. Então, com gráfico, gente, pediatria, vocês têm que saber aprender a avaliar gráfico.
Então, a gente avaliando tantas horas, né? Marca aqui, quantos microgramas. Aqui você vê, tem uma linha definida. Acima dessa linha, risco alto de hepatotoxicidade. E a gente sabe que até 4 horas ainda pode não ter chegado no nível máximo. Então, ali, nesse gráfico, eu até fui ver para a gente ver essa questão. Com 4 horas, 200, acima de 200 já é nível máximo. E a gente tinha menos horas, 3 horas, e já tinha 220. Então, assim, com certeza gera uma provável toxicidade hepática. Mandei o gráfico no WhatsApp do grupo. Perfeito. Então, para vocês olharem, eu já olhei aqui, não estou no WhatsApp do grupo, mas já olhei o gráfico também. E já a gente consegue. Vocês conseguem visualizar esse gráfico? Vocês têm alguma dúvida olhando ele? Doutora, mas eu acredito que quando se foi dado esse caso também tinha que estar o gráfico para fazer a interpretação. Sim, Também acho, então. Ó, com aqui o certeza. Rodrigo mandou aqui. Também acho, então, Diego. Acho que é isso. Tá vendo que até a linha desse gráfico, ela é uma linha meio grossa. Se cai bem no meio dessa linha grossa, é uma coisa que a gente não tem como saber. Tá bem assim no meio do caminho. Eles deixam um grande intervalo mesmo, porque se tiver acima é risco de hepatotoxicidade. E se tiver abaixo, assim, ó, a gente pode ficar mais tranquilo, tá? Vocês conseguem marcar aí direitinho? Vocês conseguiram ver no gráfico? Se tem um gráfico na prova, na questão, dá até para a gente marcar, falar mais ou menos, tá embaixo da linha, tá em cima da linha base, tá na parte do gráfico abaixo da linha base que não tem risco de hepatotoxicidade, ou então está acima da linha base que tem risco de hepatotoxicidade, que é o caso da nossa pacientinha. Doutora, o que não entendo é o comando dessa pergunta. Viu que aqui ele no gabarito coloca cálculo da dose ingerida, depois a interpretação. Beth, você pode voltar na pergunta? Sim. Com base na quantidade ingerida e os níveis séricos de paracetamol, qual é o risco de hepatotoxicidade para esta paciente? Como eu respondo isso, Então, doutora? com base na quantidade, essa quantidade a gente viu que foi 5 miligramas, né? Sim. O nível sérico do paracetamol, porque o nível sérico do a dose ingerida de 250 miligramas por quilo é uma dose maior do que a gente daria por peso para criança, bem maior. Então a gente já pode falar que é uma dose de risco. Mas aí você vem o resto da pergunta. E nos níveis séricos do paracetamol, que aí está dando para a gente foi 220. Qual o risco de hepatotoxicidade para essa paciente? Mas ele está pedindo, logo em seguida, utilize o namograma para embasar sua resposta. A quantidade total você pode não saber. Será que esses 5.000 é hepatotóxico ou não? Eu não sei. Se você me passar, eu mesmo não sei. Eu tenho que pegar o gráfico para ver. Então, você pode calcular. Eu responderia igual está no nosso gabarito. Ela ingeriu tanto, como se fosse uma matemática, para ele entender que você entendeu a pergunta. Ingeriu 5.000 miligramas, que mais ou menos deve ser 250 miligramas por quilo, que é uma dose alta. Mas para eu saber, eu tenho que me embasar no namograma. Nomograma. E aí, pelo namograma, eu confirmo que é uma dose hepatotóxica, porque está acima da linha base, em 3 horas, 220, está acima da linha base. Então, acho que a gente vai ter que falar isso. Doutora, quando eu dou para uma criança a dose de paracetamol, quanto é por quilograma peso? Se não me engano, é 50. É, não, Ah. não sei de cor em miligrama, Diego. Sim, porque eu não tenho essa primeira pergunta. Cálculo da dose ingerida. A paciente ingeriu 5.000 miligramas de paracetamol. Isso dá o enunciado. Considerando um peso de 20 quilogramas para uma criança de 5 anos, a dose ingerida foi de 250 miligramas por quilograma peso. De onde ela que tirou isso, 250 miligramas por quilograma peso? Ah, porque ela pegou um peso básico de uma criança de 5 anos. Ela botou um peso de 20, mas ela não tem como saber, não está completamente dito ali. Podia ser uma gordinha, pode ser uma magrinha. Pegou um peso básico de uma criança de 5 anos. Por isso que na resposta ela colocou assim, considerando um peso médio. Então ela está colocando essa consideração. Como não foi dado, então você calcula sempre pelo médio, né? Então toda questão que pede para você chegar a um dado que você não tem um dado específico, você vai pela média, né? Para você conseguir ter um parâmetro. É isso que ele quis dizer aqui. Então, considerando um peso médio, ou seja, eu estou dando essa dose ingerida baseado
neste peso médio de 20 quilos, visto que a questão não me dá nenhum peso. Se a questão desce, olha, é uma criança que pesa 25 quilos, beleza, aí eu já faço a conta direta. Como ele não Hum. deu, aí a gente faz uma consideração para conseguir alcançar essa dose ingerida. Tudo Ô, bem? Diego, a dose é 15 miligramas por quilo da criança, então dá muito mais do que isso. Mas deixa Sim, eu falar. e sempre Ah, as medicações têm uma dose tóxica, ou seja, você passando isso ali, com 15 certeza, miligramas quilograma peso, e essa criança por quanto de dose. peso tinha? Não temos o peso, a gente calculou com o Por isso peso eu não sei médio como de vou uma responder, criança. ou seja, eu entendo a segunda parte, interpretação pelo nomograma, eu entendo fazer essa interpretação, mas como eu vou chegar a falar, não, aqui, com base na Então, quantidade ingerida e Diego, nos níveis séricos do paracetamol, a quantidade ingerida foi 5 gramas. E 5 nos níveis gramas. séricos Esse de é paracetamol, 200. 220 microgramas por ml. Qual o risco de hepatotoxicidade para essa paciente? Utiliza Mas o nanograma de ele não Matthew está para embasar sua resposta. pedindo. Aquela primeira parte do gabarito, você podia usar ela, mas você pode não usar e tirar 10. Porque ele está Hum, pedindo, na verdade, para utilizar o nomograma para embasar só sua isso. resposta. Isso era a minha pergunta. Agora, eu vou te falar, Diego, não existe 100% das perguntas perfeitas. A gente que trabalha com a prova de revalida há anos, a gente sabe, né, Beth? Tem umas perguntas que são lindas, você entende tudo que eles querem, e tem outras que você tem que queimar a bufa, porque eles perguntam muito mal e porcamente, eles não te dão muito dado para você calcular, né? O gabarito veio com peso médio. Mas nesse caso aqui, você poderia não responder com essa parte, poderia só responder com o nomograma, porque ele pediu para basear no É, nomograma. na verdade, nem precisava colocar, né? Nem É, precisava. Você poderia realmente responder somente aquilo, tá? Então, ali, na verdade, foi um cálculo médio um só para pensamento, como se fosse um isso, pensamento. isso. Vamos para a pergunta 2. Então, obrigado. Nada. Quais medidas terapêuticas devem ser iniciadas imediatamente? Inclua a indicação do uso de antídotos, suas dosagens, vias de administração apropriada para a idade do paciente. Então, aqui no chat, a Janina já respondeu, ó. Ah, não, calma aí. Mas por esse gráfico não está acima da linha de alto risco. O tempo é em horas. Estava assim em cima, Janina, que eu não consigo abrir o gráfico aqui. Mas está assim. É... Newton. Carvão ativado é o antídoto. Carvão ativado e N-acetilcisteína. Tudo bem, você está me dando o antídoto, mas ele está pedindo qual o antídoto, qual a via de administração, nananã, e suas dosagens. Está pedindo tudo isso. Está, está entre era 220 em 3 horas. Aí só me botando o gráfico aqui para a gente ver e mostrar para a Janina. Mas eu olhei o gráfico, Janina, estava acima. Ó, via endovenosa. Ok. O carvão ativado não é via endovenosa. Se a gente pensar na N-acetilcisteína, sim. Quer que eu coloque uma resposta aqui para Vamos você botar uma ver? resposta para a gente também falar? Pronto. A paciente deve ficar em observação. Deve ser feito sondagem nasogástrica, lavagem gástrica e administração de carvão ativado. Ó, o carvão aí a gente tem que trocar pelo carvão. Faz 3 horas do evento. Ok. Sempre quando a gente vai usar carvão ativado, a gente tem que pensar quanto tempo já a gente já passou. A gente geralmente usa o carvão ativado quando é uma coisa muito rápida, tipo até 2 horas, tá? Deve receber o antídoto do paracetamol, que é a N-acetilcisteína, por via oral. É. A N-acetilcisteína, ela pode ser via oral ou venosa. Se a gente estiver no hospital onde tem a venosa, a gente já faz a venosa. Até porque a gente sabe que ela vai absorver e vai agir, né? Porque senão ela pode vomitar e ficar enjoada, então tem outras coisas. E se a gente está fazendo num caso onde o carvão ativado está sendo usado também, aí o melhor ainda é de fazer o carvão ativado de um lado e a N-acetilcisteína do outro. Deixa eu olhar aqui, mais gente escreveu, ó.
Carvão ativado, se menos 2 horas de ingestão. Se a paciente estivesse dentro da janela de 1 a 2 horas e sem contraindicações, poderia ser administrado 1 grama por quilo por via oral para reduzir a absorção. Máximo de 50 gramas. Perfeito. Nilton falou sobre o carvão ativado de forma adequada. No entanto, como se já se passaram 3 horas, o benefício é questionável. Perfeito também. Antídoto, N-acetilcisteína. Indicação. Todos os pacientes com nível sérico de paracetamol acima da linha do tratamento devem receber o NAC para prevenir a falência hepática. A via de preferência, como eu falei, né, tá falando aqui também, é a via venosa. Aí tem uma dose de ataque aqui que ele usa de 150 miligramas por quilo em 200 ml de soro glicosado e correr em 1 hora. Tá, essa é a dose de ataque. E tem a dose de manutenção, deixa eu ver, 2 por 50 em 500 ml por 4 horas. Isso, 50 miligramas por quilo em 4 horas. E 100 miligramas por quilo em 16 horas. Isso tudo correr em 20 horas. Eu vou passar o gabarito, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas, Newton, você está respondendo certinho. Se for via oral, também ele botou aqui uma dose de ataque e uma dose de manutenção. Perfeito. Depois eu vou colocar o gráfico aqui, vou ver se eu consigo colocar o gráfico grande aqui para tirar as outras dúvidas, tá, Cis? Tá. Como é que eu estou tentando botar aqui no meu também, ó? Deixa eu ver se eu consigo, antes de botar o gabarito ali, deixa eu ver se eu Aqui, consigo. ó. Não, eu consegui. É que ela tá falando a linha de tratamento e a linha de alto risco. Tá vendo, Janina? Eu tô abrindo aqui seu gráfico, eu tô olhando aquele no meu computador. Vamos pensar em 3 horas, um pouquinho antes de 4 horas. 220 já dá dentro daquele corredor grosso que eu falei. Mas você vê que o próprio gráfico ele tem todas as legendas. A linha de baixo se chama linha de tratamento. Acima dessa linha já é para tratar. E está dando aqui acima de 220. A linha vermelha é uma linha de alto risco, uma falência quase certa mesmo tratando, tá? Então tá ali acima do 200 e da linha de tratamento. Você consegue entender agora? Eu falando sobre o gráfico. É que eu acho que só eu tô vendo o gráfico, Beth, você botou, né? Vocês conseguem ver aí? É como é que eu tô gravando, Você não tá vendo a resposta. eu não Sim, consigo então colocar muito respondendo bem. que sim. Tá dando para ver? É, deu para ver. É que eu achei que teria que estar acima do alto risco. Não. Para tratar, já é Opa, acima da perdão. linha do tratamento, que é a Ai, linha meu que já Deus. fala que pode ter hepatotoxicidade. A de alto risco é alto risco mesmo, que assim, não tem nem dúvida que você tem que tratar. Tá? Mas acima dessa linhazinha azul, sim. Essa linha do meio é questionável. Tipo, deve ter paciente que vai para alto risco e tem paciente que não vai para alto risco. Mas acima da azulzinha, que é a de baixo, já pode tratar. Na dúvida, Janina, você vai tratar, porque senão perde o fígado da criança. Tudo bem aqui? Deu para entender? Posso? Tranquilo? Vamos voltar a ver se tem alguma outra resposta. Então, acho que a gente já passou a resposta da 2, né? Tanto no chat quanto no que você me Peraí. mandou. Uhum. Aí agora a gente já pode botar o gabarito. Sim. Tá na tela o gabarito da segunda pergunta. Beth, mas eu tô vendo com várias coisas, aí ela tá ficando pequena. Ah, agora foi bom. Deu? Beleza. Uhum. Então, é, a pergunta é: qual a terapêutica imediata? Qual o antídoto, a dose e a via? Então, a gente tem que responder tudo isso. Então, terapêutica imediata: colocar aquela criança no repouso, em observação, e fazer a administração do antídoto de cara, que é a N-acetilcisteína, é o antídoto do paracetamol, tá? Ela deve ser iniciada o mais precoce possível, de preferência nas primeiras 8 horas. A nossa criança tinha 3 horas de ingestão. Via intravenosa, como eu falei, é a preferencial. A dose de ataque, 150 miligramas por quilo, diluído numa solução glicosada, administrada em 1 hora. Vamos correr logo. Aí depois a gente faz uma fase de manutenção. Então, 4 horas correndo uma solução com 50 miligramas por quilo, e depois mais 16 horas numa solução de 100 miligramas por quilo. Então, a gente faz uma dose de ataque de 1 hora e uma de manutenção de 20 horas, tá?
Ah, não tem cista venosa, não tem como fazer. Vamos fazer a via oral. Aí tem a dose de ataque, que é 150 miligramas por quilo, e a manutenção, 70 miligramas por quilo nas primeiras 4 horas. É, Nas primeiras 4 horas, não, desculpa. A cada 4 horas, totalizando 17 doses. Aí a observação: se ocorrer vômito dentro da primeira hora após a ingestão, a gente pode repetir. Se a administração de carvão ativado, ela pode ser usada se a ingestão ocorrer com menos de 2 horas, tá? Desde que não atrase a N-acetilcisteína. Então, o principal é a N-acetilcisteína, que é o nosso antídoto. Então, a gente conseguiu responder a via venosa de preferência, a dose, 150 miligramas de ataque, depois 50 miligramas por quilo em 4 horas e 100 miligramas por quilo em 16 horas. É, Isso, ó, acho que a gente poderia ser bem objetivo também, foi bonitinho. A gente tá aí, deu uma resposta completa para vocês. A gente está só, é importante a gente colocar aqui, Cissa, qual pontuação que você daria para a resposta? Ela vale 3 pontos? Então, deve ser feito nela a sondagem, a lavagem gástrica, a administração com carvão ativado. Essa parte a gente não vai considerar. Por quê? Porque tem mais de 2 horas, o carvão ativado a gente faz com menos de 2 horas. Deve receber o antídoto, que é a N-acetilcisteína por via oral. Deu só o nome do antídoto e uma das vias. Não foi a via preferencial, mas deu, né? Vamos considerar que deu, mas não me deu a dose. Ai, terapêutica imediata, antídoto, dose e via. Eu teria que dividir esses 3 pontos em tudo isso, né? Ah, eu acho que eu daria um ponto só. É Eu- importante aqui só, Cissa, para você saber a cabeça do especialista, o raciocínio do especialista na hora de corrigir a discursiva, né? Então, esse feedback é importante para eles saberem como redigir para ter a pontuação integral, né? Então, vocês viram a pergunta, que foi como é, a conta que a Cissa fez. Ela pegou a pergunta, pegou a pontuação, dividiu em tudo aquilo que a gente tinha que responder. Por isso que é muito importante a gente interpretar a pergunta e separar ali os pedacinhos que a gente tem que responder. Porque senão a gente acaba ganhando ali de 3, ganhando um ponto só, tá? Então, isso é Sim. importante para eles, para ficar na cabeça deles ali na hora da prova. Então, vamos lá, vamos para a terceira questão. Como é que alguém botou aqui, ó? Quer ver? Doutor, uma pergunta sobre a lavagem gástrica com carvão ativado. Se faz no máximo em até 2 horas, isso mesmo? Sim, de preferência sim, né? Porque na maioria dos casos é orientado. O tratamento é somente a N-acetilcisteína depois das 2 horas, sim, é o antídoto do paracetamol. É isso. E aqui a resposta falava em alto risco, o termo. A resposta que a Beth colocou? Da 2, Vê aí, Beth. análise. Na primeira, você está falando? Não, ó, É a essa? Janina colocou no chat. É que a resposta falava em alto risco. É esse aqui, da um você está falando? Análise do risco? Ou você está falando da 2? Não, é da um, né? É. Da Ó, um. dá um Aqui, análise do do risco. risco. Ah, então, é risco de hepatotoxicidade. Passou da linha, ela tem risco de hepatotoxicidade, da linha primeira azul. Da linha segunda, que tem de alto risco, mas ele já tem o risco a partir da primeira linha. Tanto que a gente faz o tratamento, linha do tratamento. Coloca a pergunta um de novo, só para eu ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa, por favor. Com base na quantidade ingerida nos níveis séricos, qual é o risco? Não fala de alto risco, só qual é o risco. Tem risco de hepatotoxicidade, tem risco. Não é o alto risco, ele está bem no meio do caminho. Vamos lá. Três. Confundi porque foi o mesmo termo alto risco, entendi. A resposta que fala de alto risco. Não, o gabarito deve ser. Avaliar o risco. Não, eu Hã? não vi aqui dizendo alto risco. Ó, indicando alto risco de lesão hepática.
eu entendi o que você quis dizer, agora nesse finalzinho. Ah, aqui no final. Tá no meio do caminho e tem risco de lesão hepática. Já entendi. Tudo bem, mas tem risco Talvez de lesão tiraria hepática. o alto, né? É isso que você está querendo dizer. O alto que não tá. Tiraria. Vamos para três, Beth, por favor. Vamos lá. Uhum. É um detalhe, é isso aí. Número 3. Quais os parâmetros clínicos e laboratoriais devem ser monitorados nas próximas 48 horas? Então, está pedindo dois parâmetros, o clínico e o de laboratório. Explique a importância de cada um no contexto da intoxicação por paracetamol. Então, dá o clínico, dá o laboratorial e dizer a importância de cada um. Muito bem. Vamos lá. Aqui, a gente tem uma resposta. Isso é uma resposta de alguém? Sim. Uhum. Então, vamos lá. Os parâmetros clínicos. Avaliar o apetite da paciente, pessoa com apetite, apetite do paciente. A pessoa com hepatite perde a vontade de comer. Esse é um parâmetro clínico que ele julgou. Observar que ela fica com icterícia. Observar a funcionalidade do fígado. Se tem muita destruição dos hepatócitos, o fígado não vai funcionar bem. Isso vai gerar icterícia. Tá. É, Avaliar se ela tem náuseas e vômitos. No contexto da hepatite, apresenta-se sintomatologia. Observar a urina e as fezes da paciente são sinais que falam da funcionalidade do fígado. Se apresenta urina de cor guaraná e fezes esbranquiçadas, fala a favor de uma falência da funcionalidade do fígado. Eu entendi os seus parâmetros clínicos, mas para uma criança que tinha acabado de tomar o paracetamol 3 horas, é, pode ser que ela não apresente tudo isso. Ela poderia apresentar de cara, era náuseas, vômitos aqui pra gente. O resto, a icterícia, alteração de fezes e urina, era mais com o tempo. A perda de apetite também pode ser, né? Os vômitos incoercíveis também pode dar, tontura, tem toda a parte clínica de mal-estar mesmo. Antes de eu ler o 3.2 dessa parte, vamos ler o que tem no chat, que aí a gente faz esse da clínica. Ah, não, já tá, o Newton está falando da parte laboratorial. Então, deixa eu voltar para cá. Parâmetros laboratoriais, né, que o nosso colega aqui respondeu. Fazer segmento seriado das enzimas hepáticas, TGO e TGP. Se essas enzimas estão acima de 1.000, fala a favor de uma hepatite. Também devemos observar como se comporta à medida que é estabelecido o tratamento deveria descer. A função hepática, eu acho que ninguém tem dúvida que a gente tem que pedir. Então, TGO, TGP, a bilirrubina é muito importante também, tá? É, Também deve ser avaliado os sinais de discrasia sanguínea. Preste atenção no português, hein, galera? Então, o INR e o TAP, né? Esses parâmetros falam da funcionalidade do fígado, já que o fígado é ligado à parte de coagulação. O INR estiver acima de 2 e o TAP se estiver prolongado, fala a favor de uma insuficiência hepática. Então, sim, a parte de coagulação, TAP e INR, eles têm que ser vistos. Dosagem de albumina, um dos parâmetros que avaliam a funcionalidade do fígado. Se estiver diminuída a produção, fala a favor de uma insuficiência hepática. Nem acho que vai alterar agora tanto, não. Mas, ok. Esses parâmetros devem ser avaliados pensando no contexto de uma hepatite medicamentosa e insuficiência hepática. Outras coisas que podem causar também de parâmetros laboratoriais é uma insuficiência renal. Então, a gente está falando da insuficiência hepática, porque a gente está pensando na hepatite por causa do paracetamol, mas toda intoxicação a gente tem que pensar na hepática e na renal. Aí, na hepática, além da parte da função hepática, a gente tem que pensar na parte da coagulação hepática. A gente também tem que pensar se essa criança vai entrar num distúrbio, é, que a gente pediria, de repente, uma gasometria também dela. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat e aí depois a gente vê o nosso gabarito. Exames laboratoriais, a ALT e a AST, monitorar a progressão da hepatotoxicidade, lesão hepática geralmente ocorre 24 a 72 horas depois. Tempo de protrombina e INR, avalia a função hepática e a falência.
Bilirrubina, indicadores indiretos do dano, ok. Lactato, sugere hipoperfusão e falência hepática iminente. A glicemia, ela sugere uma hepatotoxicidade que pode levar a uma hipoglicemia devido à disfunção hepática. Monitoramento clínico, náusea, vômito, dor abdominal, indicativo de progressão da toxicidade. Dor abdominal é importante, gente, é verdade. Eu mesma não tinha falado. Letargia, convulsão e icterícia. E sinais de insuficiência hepática, de sangramento, petequias, hematemas indicam coagulopatia. Se houver piora clínica ou laboratorial, considerar manejo em UTI. Não, doutora, tá aí monitoramento clínico. Tá. Então, gente, a gente tinha que ver parâmetros clínicos. Deixa eu só ver a pergunta de novo, Beth, por favor. Quais os parâmetros clínicos e laboratoriais devem ser monitorados nas próximas 48 horas? Então, a gente não está pedindo uma monitorização só daquele momento, porque foi o que eu falei, com 3 horas essa menina não vai ter nada de clínica. Mas nos próximos 2 dias, ela pode entrar em falência. Então, a gente tem que sempre pensar, é, clinicamente, o que que eu tenho que ver dela? Estado geral dela, eu tenho que ver como é que está a perfusão, como é que está a nível de consciência, é, como é que estão os sintomas clínicos gastrointestinais, já que é algo que vem para a parte gastrointestinal. Então, vômito, diarreia, fezes, urina, coloração de fezes e urina, porque podem indicar uma falência hepática. A parte de coagulação, INR, TAP, porque pode também dar uma falência hepática. Glicemia dela também pode estar relacionada a uma hepatotoxicidade. Então, toda essa parte. É, nas 48 horas. E laboratoriais, aí a gente vai pensar, eu vou ler o gabarito com vocês, mas estudo de função hepática, direta e indireta, função renal, gasometria, e explica a importância no contexto da intoxicação do paracetamol. Como ele tem a hepatotoxicidade, aí a gente vai justificando cada um desses. Vamos ver o gabarito, Beth, aí a gente passa para eles. Prontinho. Então, função hepática. Como que a gente avalia? A gente vai pedir as enzimas de função hepática, que é o TGO-TGP, né? Ou ALT-AST. E nisso, a gente vai ver o quê? Danos da célula do hepatócito. A bilirrubina, a gente vai pensar já numa alteração mais progressiva. Então, lesou o hepatócito, está lesando a função e está modificando a bilirrubina. Função renal, ureia e creatinina. Então, a insuficiência renal por intoxicação grave do paracetamol ou de outras intoxicações pode lesar o nosso rim também, que é tudo filtrado por ali. Coagulação. O TAP, né, que é o tempo de protrombina e o INR, pois ele sugere uma insuficiência hepática aguda. Então, a gente lesou ali já a função do rim de forma aguda, a gente vai ter uma discrasia sanguínea. Glicemia, a gente vai ter uma baixa de glicose quando a gente tiver uma lesão grave hepática. E quando a gente tem essa hipoglicemia, já é um sinal de mau prognóstico. E a gasometria arterial? A acidose metabólica pode estar presente em casos avançados, com lactado aumentado. Tem uma outra página. Sim. É, Se as enzimas hepáticas, né, aumentarem progressivamente, há risco de uma insuficiência hepática e necessidade maior de suporte. Se o INR for maior que 2 após 48 horas, sugere um prognóstico ruim. Então, se ele está ainda muito alto, mesmo passando 2 dias, pode ser que esse paciente chegue em transplante. Então, provavelmente, naquele gráfico da gente, já vai dar para um risco maior. Vai passar da linhazinha azul para a linhazinha vermelha lá na frente, com um tempo de, de evolução. E pacientes que não apresentam esse aumento significativo até 24 horas, é sinal de bom prognóstico, dificilmente isso vai aumentar. Tipo, a N-acetilcisteína está fazendo efeito. É isso. Acho que foi.
A quarta, orientações. Então, quais orientações devem ser fornecidas aos pais para prevenir futuras intoxicações acidentais em crianças? Vamos lá. Primeiro que a gente já acha que é meio esquisito uma criança tomar 10 comprimidos de Tilenol, né, gente? Não é nenhuma balinha. Então, um negócio ruim para dedéu e a criança vai comendo aquilo, meio esquisito. Alguém colocou aqui, orientações aos pais. Colocar em uma gaveta as medicações onde a criança não tem acesso, de preferência em uma altura considerável. Sempre a criança deve estar acompanhada de um adulto. Difícil numa casa normal, né? Você, teoricamente, tem que proteger a sua casa para os acidentes domésticos. Explicar para a criança que ela só pode tomar medicações indicadas pelos pais. Interessante, você pode explicar quantas vezes você quiser, mas a criança ela não tem a parte de maturidade do córtex pré-frontal formada, então ela não vai fazer isso. Você pode explicar e ela vai gravar isso ao longo da vida, você vai explicar várias vezes, porém, isso não vai impedir ela de fazer, e a responsabilidade é do adulto cuidador. Então, quando a gente tem criança em casa, a cada etapa da criança faz parte da consulta do pediatra ou do médico de família que atende aquela família, pensar nos riscos dos acidentes domésticos. Ah, então é pequenininho, um acidente doméstico geralmente nesse nível mais baixo, engatinhar, botar a mão na tomada, blá, blá, blá. Aí vai crescendo, é isso, isso, isso. Então, uma criança já maior, o risco dela é de pegar medicamento, pegar material de limpeza e ingerir. Então, tanto medicações quanto materiais de limpeza, eles têm que estar resguardados essas crianças, gaveta, armário, com tranca. Tem umas trancas que você compra hoje, você cola em duas portas assim, ó, faz assim, um fechinho, é um fecho difícil que a criança não consegue tirar. E é fácil, você compra e coloca, né? Mesma coisa de proteção de quina. Então, primeira coisa é isso. Já li esse, vamos ler o do chat para a gente poder depois falar sobre tudo. Armazenamento seguro. Manter os medicamentos fora do alcance da visão das crianças, principalmente os gostosos. Comprimidos de paracetamol é um caso esquisito mesmo, porque é ruim para dedéu. Mas, por exemplo, um Alegra pediátrico, que é um remédio de alergia, as crianças amam. Ai, Alegra, Alegra, Alegra. Ou o próprio Alivium, que é o ibuprofeno, né? Que é um anti-inflamatório, também tem risco de intoxicação. Utilizar armários trancados e embalagem de segurança. Perfeito. É tirar o alcance, a mesma coisa que a gente está falando. Educação sobre o risco de intoxicação. É você orientar esses pais. Perfeito. A gente está orientando, falando exatamente que a toxicidade do paracetamol e o perigo da automedicação. Mesmo sem ser esse caso infantil. Tem adultos que tomam paracetamol igual água, igual balinha, e a gente fala que aquilo tem risco. Igual na época do Covid, que o pessoal tomava ivermectina. É uma medicação com alta hepatotoxicidade, se ela é tomada em excesso. Então, a gente explicar isso, dizer o que é o risco de um dano de célula do fígado, que tem risco de fazer um transplante, você já está passando conhecimento para essa família e conhecimento salvo. Explicar que doses excessivas podem ser fatais. O uso correto de medicamentos, nunca administrar medicamentos sem prescrição médica, ler rótulos com atenção, evitando sobredosagem acidental, atenção aos casos de nova ingestão acidental, procurar um pronto-socorro imediatamente após uma criança esteja assintomática. Doutor, eu posso prorrogar o tratamento da N-acetina após as 17 doses, caso não haja uma resposta satisfatória? Não sei, Jander. Eu teria que ler sobre isso. Não sei te responder essa. Imagino que não, porque se ela já não funcionou no início, né, você agindo de forma rápida, acho difícil ela funcionar isso depois. Por quê? Porque aí já lesou a célula. A N-acetilcisteína, ela é um antídoto para o remédio. O remédio já foi removido, mas mesmo assim, se está progressiva, é porque ela já está lesando a célula. Mas vamos voltar para a nossa questão 3, tá? É, Falar sobre automedicação, passar o conteúdo mesmo, que é aquilo ali, né? Você informar que é uma superdosagem, você informar para o pai, às vezes o pai não sabe,
que o remédio de uma criança é pelo peso da criança, geralmente, que ela não pode tomar uma medicação de adulto. Então, existe Tilenol, né, paracetamol, de forma líquida, em gotas ou em suspensão, e esses são os adequados para crianças. Ter um acompanhamento pós, porque como é que essa criança tomou 10 comprimidos, né? Será que essa criança foi realmente um acidente ou será que essa criança foi induzida, a uma intoxicação intencional? Eu tive uma adolescente, tenho ela ainda, graças a Deus, que fez intoxicação não. Ela fez uma tentativa de suicídio com paracetamol. Só que a gente conseguiu reverter tudo. Fez até carvão ativado, porque o dela foi quase que imediato. Mas para você ver, uma adolescente acho que ela tinha 15 na época, 14, com paracetamol. Então, nenhum remédio. Ah, mas é só remédio de dor de cabeça, doutora, que eu deixo ao alcance. Eu tiro os remédios psiquiátricos, eu tiro o material de limpeza. Qualquer remédio, a gente tem que explicar sobre isso. Quer Quer dar uma botar o olhadinha? gabarito? Tá Uhum. aqui já, tá na tela. Então tá. Então vamos lá. Educação e prevenção. Prevenção de novas intoxicações, manter as medicações num local seguro, fora do alcance das crianças, armários trancados, evitar deixar comprimidos acessíveis em mesas, bolsas ou gavetas de fácil abertura. Até aqui em casa, hein, gente? Casa de pediatra. Marido vai lá, toma um negócio e deixa. Falei, gente, eu tenho 2 filhos adolescentes. Ah, vai que eles acham que aquele ali remédio confunde com alguma outra coisa que ele poderia tomar. Não pode, tem que guardar. Educação dos pais e cuidadores. Alertar sobre riscos de uso indiscriminado de analgésicos pediátricos e esclarecer sobre dose segura. Então, aquilo que eu falei que já vem no item de baixo, tem apresentações pediátricas versus apresentação de adultas. Muitos pais falam: ah, filho, vou macerar aqui o comprimido que estou te dando. Eu falo: não, esse comprimido é uma dose muito alta para essa criança. E acompanhamento pós-intoxicação, consultas regulares para avaliar possíveis efeitos tardios, reforçar estratégias preventivas e avaliação psicológica se houver suspeita de intoxicação intencional ou ambiente familiar de risco. Acho que foi. Ok. Vamos para a próxima. Vamos lá.